Sim, tudo bem. Às vezes as suas dúvidas, né, vão ajudar a esclarecer, às vezes, dúvidas de outras mulheres também, tá bom? Tá bom, tudo ótimo. Então tá. Lari, conta para mim quanto tempo tem o teu bebezinho, né? Como está a sua amamentação, como que foi o seu processo de amamentação? Fala um pouquinho para mim. Então, o meu bebê, ele tem 22 dias Uhum. e 22, né, amor? Isso, 22 dias. E assim, a amamentação é um desafio, né? Não tem jeito. A gente, por mais que a gente lê, eu pesquisei bastante sobre amamentação durante a gravidez, mas na prática a gente acha que ele vai tirar de letra, mas depois, ó, é muito difícil. Assim, a princípio, o meu peito rachou bastante, eu tava com ele bem machucado, e Aham. assim, eu tenho uma fé, né? Eu acredito em Deus. E eu pedi para Deus porque eu ia desistir. Eu tava com muita dor. Eu pensei que meu peito ia Uhum. cair, o bico do meu peito. E eu falei para Deus que eu ia desistir. Eu falei assim, Deus, eu não vou continuar com a amamentação porque eu tô com muita dor. E no Uhum. outro dia, no dia seguinte, eu não tinha mais nenhuma rachadura no peito. Nossa, E, graças a Deus melhorou bastante, só que assim, eu ainda sinto uma sensibilidade, uma ardência, sabe? Quando entendi. ele pega o peito. Aham. Depois que, quando ele solta, eu continuo sentindo essa ardência. Então, Uhum. assim, não sinto muita dor, mas é um desconforto ainda, né? Tá. Então, Lari, assim, ó, a fissura, né? Por mais que a gente leia, que a gente se informe, que a gente veja às vezes o passo a passo da pega, como que é a pega correta, como que não é, e muitas vezes quando o bebê abocanha, tem que lembrar que ele nunca mamou, né? Então o bebê também está aprendendo, tá, Lari? E por vezes, assim, muitas coisas podem influenciar, né, nessa pega do bebê. Então, a postura da mãe, como é que ela está se acomodando, ela está confortável, está relaxada, está com as costas bem apoiadas. Outra coisa, né, é a posição do bebezinho, né? Como é que eu estou segurando esse meu bebê? Ele está muito longe do meu corpo, eu estou trazendo ele bem viradinho, com a barriga para minha barriga. Eu estou conseguindo deixar a cabecinha dele na altura mais ou menos adequada do meu peito. Outra coisa que pode influenciar, influencia muito, né? Além da pega do bebê, porque para a pega ser adequada, além da postura da mãe, dessa posição do bebê, tem que lembrar que a sua mama não pode estar muito cheia. Porque a mama Uhum. muito cheia, eu vou pegar aqui a minha, ó. Mama muito cheia, essa areola fica muito tensa, né? Quando essa areola fica muito dura, muito tensa, Lari, a tendência da boquinha do bebê, por mais que ele abocanhe bem, é escorregar e ficar só no biquinho, e essa fissura vai aumentando. Então, você Uhum. tem que imaginar que a fissura é como qualquer lesão, qualquer ferida. Então, digamos que você está andando de bicicleta, você caiu, ralou o joelho. Quando você cai e rala no mesmo lugar, a ferida vai aumentar. Quando você rala Sim. mais uma vez no mesmo lugar, aumenta. E chega uma hora que ela fica sangrando e, às vezes, o tamanho dessa lesão, quanto maior ela for, mais difícil para cicatrizar. E, às vezes, pequenas feridas, pequenas fissuras podem dar uma sensação de uma dor muito grande. Uhum. Então, às vezes, assim, a gente diz, não sei como é que aquela mãe tem, né, uma lesão tão grande e o bico do peito dela, daquele jeito que ela consegue amamentar. Às vezes, Sim. o limiar de dor dela é maior que o meu, por exemplo, né? Eu, com uma lesão Uhum. pequena, tenho dor muito grande. E a fissura no mamilo, ela dói muito, por quê? Porque o mamilo é um local muito inervado. Então, essa tua sensação de dor, 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 porque além, né, da lesão ser muito, se ela for maior, ela vai ter mais dor, é um local que tem muita inervação, então sente muito mais dor. Como agora melhorou milagrosamente, igual você falou de um dia para o outro, mas de repente o bebezinho conseguiu ajustar essa pega, você conseguiu se ajustar melhor. Às Uhum. vezes é isso, sabe, Lari? Assim, Uhum. essa conversa com Deus que você teve, às vezes nada mais é também para a gente do que dizer assim, olha,
eu vou acreditar, né, que eu vou conseguir. E essa fé é importante, tá? Porque faz com que a gente não desista. Essa fé, às vezes, na gente mesmo, né? Eu vou conseguir, eu vou dar conta. Então, ter essa autoconfiança é super importante. E eu acho que, assim, é bacana como você teve essa postura de dizer, olha, eu acredito em algo maior e isso vai me dar forças para eu conseguir, né, amamentar e sem dor. Mas, assim, o que é fundamental? Não existe, na verdade, nada que cure a fissura que não melhorando a pega, tá, Lari? Então, provavelmente, o teu bebê começou a melhorar a pega e aí realmente vai aliviar a dor e essa fissura vai cicatrizando. Agora, essa sensibilidade que você está tendo, provavelmente algum detalhe ainda, né, está acontecendo que ele está fazendo com que provavelmente a boquinha, uma coisa muito comum quando a gente tem essa ardência, é quando a boquinha embaixo ela abre menos do que em cima. Então, a boca do bebê tem que ter uma amplitude bem grande de abertura embaixo, tá, Lari? Então, quando você for colocar o bebê no peito, eu vou até pegar aqui o meu bebezinho para você ver. Ó, quando você for colocar, tente fazer esse movimento aqui, ó. Eleva o bico do teu peito entre o nariz e o lábio, tá? Aqui em cima. E quando você conseguir, você escorrega, ó, não sei se você está vendo, ó, lá dentro. Ah, tá. Uhum. Aqui embaixo, se você achar que está pouco aberto, você vai tentar abrir um pouquinho mais o queixo com o seu dedo, tá? Às vezes vai ficando meio escorregadio, né? Você põe o dedo aqui no queixinho e vai escorregando. Então, enrola numa babita, né? Que é macia, essa fraldinha, para você dar uma forçadinha. Abriu a boca, Lari, você só mantém o dedo para tentar fazer com que o bebê mantenha naquela posição. Mas não com muita força, porque senão ele se irrita, porque ele não consegue fazer aquele movimento de projeção do queixo, da mandíbula, né, para a extração do leite. Então, você pode deixar o dedo aqui levemente, só para que ele perceba que ele tem que abrir, assim, tá? Mais aberto. Isso é uma das coisas, tá? Eu realmente percebo que é embaixo que me dá mais sensibilidade, que é uma ardência bem maior, bem na parte de baixo mesmo. E normalmente, Lari, essa ardência, ela piora no final da mamada, tá? Isso. Então, porque o bebê vai relaxando, relaxando, e ele vai sugando no final da mamada aquilo que a gente chama uma sucção não nutritiva, tá? Ele tá assim, ó, abocanhando bem, aí ele vai se afastando, e vai pegando mais a pontinha e embaixo vai fechando a boquinha. Às vezes no início da mamada tá bem grandona. Depois ele tende a relaxar, né? E deixar escorregar essa boquinha. Então, lembrar que se você perceber que está ficando muito dolorido no final da mamada, coloca o seu dedinho lá pelo cantinho da boca do bebê, puxa para fora o teu bico e faz, se ele quiser mais, faz ele abocanhar de novo, tá? Porque a tendência dessa ardência é mesmo mais ao final da mamada, tá, Lari? Principalmente porque o bebê relaxa, ele já está cansado, ele quer só fazer a sucção não nutritiva para, né, terminar aquele prazer que é, né, para o bebê, o prazer até o primeiro ano de vida está na fase oral. Então, tudo no início agora, né, que ele tem 22 dias, até os 2 meses é a sucção do peito da mãe, depois ele já consegue começar a levar a mãozinha na boca, daí é a mão. Quando ele está um pouquinho maior, ele segura um objeto, né? Você dá algum brinquedinho, vai na boca, né? E quando ele cresce mais, que ele consegue desenvolver a coordenação motora fina, que é de pegar com movimento de pinça, né? Pegar alguma coisinha com os dedinhos, aí vai na boca também. Daí aí que é o perigo, é moeda, é formiga, é bichinho, vai tudo para a boca, tá? Então, na verdade, essa necessidade de sucção
ela é importante, tá, Lari, para que o teu bebê desencadeie o estímulo do sono, que o bebê dorme de uma forma diferente que nós adultos, né? O sono do bebê ele é desencadeado quando o bebê suga, tá? Diferente de nós, que é quando escurece. E a gente libera o hormônio para estimular o sono. O bebê não. E o bebê dorme e come dia e noite, né? Sim. Então, lembrar disso, que à noite o seu bebê vai acordar também. E isso é normal, é natural, tá? Tá. Não tem nada de, nossa, eu acho que meu bebê trocou o dia pela noite, estou com algum problema, acho que à noite ele está ficando com fome. Não é isso, tá? É um ciclo de sono dele mesmo, que é um sono curto, e nesses intervalos ele acorda para mamar também, tá bom? Tá. Tá bom. Sabe que eu percebo que ele às vezes se afoga? É porque ele mama rápido? Não, é porque você tem muito leite, Lari, tá? Então, Nossa, você tá às vezes eu acho que eu não tenho leite. A gente passa essa neurona na nossa cabeça, né? passa. Uma das maiores preocupações da gente é a questão do pouco leite, Lari. Eu vou sugerir que você comece a esgotar o seu peito antes de oferecer o peito para o bebê, tá? Nas mamadas, em toda a mamada. Então, sentiu que está um pouco mais cheio, esvazia ele o quanto você conseguir, o quanto você achar que é suficiente. Então, tem mãe que tira um tantinho assim, num copo, tá o suficiente. Tem mãe que vai tirando, ela fala, nossa, tirei meio copo. E aí você coloca o seu bebê para mamar e começa a observar. Se ele estiver ainda se engasgando muito, você esgota mais o teu peito, deixa ele mais vazio. Se o teu bebê melhorou, né, os engasgos dele após você começar a retirar o leite, é porque daí realmente você tirou aquele excesso de leite que vem com um fluxo muito grande para o bebê e aí ele passa a se afogar. Porque assim, ó, como é que o bebê faz lá durante a mamada? Ele faz a sucção, então ele suga, engole e respira. Ele faz exatamente esses 3 movimentos: suga, engole e respira. E quando ele engoliu, ele vai respirar porque a boquinha tem que estar vazia para o ar entrar e não ir para o buraquinho errado o leite, tá? Só que quando você tem bastante produção, o teu peito fica vazando na boquinha dele. Então ele engoliu. Na hora que ele foi respirar, o teu peito está vazando porque tem muito leite e já está cheio de leite a boquinha, ele vai respirar, ele se engasga, tá? Entendi. Então, esvaziar a mama faz com que diminua essa intensidade de fluxo para o bebê, ele mama mais gostoso, tá? Tá bom. Então, Eu tiro geralmente antes, só que eu tiro um pouquinho, não tiro muito. Aí, então, vou esvaziar mais ela, vou tirar mais. Tira mais um pouquinho, tá? Tá. Se não der tempo, digamos, Anne, ele tá chorando com muita fome, qualquer coisa coloque no peito que tá um pouco mais vazio, tá? E daí depois você esgota o outro, tá, Lari? Aí em São Paulo tem vários bancos de leite. Se você tiver com uma boa produção, procura lá no Google, bancos de leite em São Paulo. Procura o telefone do que é mais próximo da sua casa e liga para você doar esse leitinho. Para doar. Você não jogar fora, né? Porque assim, ó, Lari, a gente tem assim, tem hospitais que tem 40 prematuros precisando de leite, sabe? E essa ordenha que você vai fazer agora é muito legal, porque eu atendi uma mãe outro dia aqui nessa conversa que a gente está fazendo hoje, e a bebezinha está com 2 meses e meio. E ela está reclamando muito no peito, ela mama e se joga e chora. Por quê? Porque provavelmente ela está na fase do estirão de crescimento e ela quer um volume maior agora. Só que o peito da gente, nessa fase que você está, nesse início, ele vai se acostumando a produzir aquilo que o bebê mama. Então, se você não tirar agora, teu leite vai diminuir, tá? E aí, quando o teu bebê tiver 2 meses, vai acontecer isso. Você vai sentir a necessidade.
você vai dizer, nossa, ela chora, ela está reclamando, meu peito está ficando muito vazio, né? No final da tarde, principalmente, mama mais vazia. Então, você retirar agora faz com que a tua produção se mantenha e lá naquela fase você não vai sentir esse drama, né? Nossa, peito vazio, neném chorando. Então, tirar leite vai te ajudar bastante a manter essa produção, porque daqui a pouco ela vai mamar, em vez, sei lá, de 80 ml, 180, entendeu? Nossa, E aí você vai precisar de todo esse leite, tá bom, querida? tá bom. Esgota que vai te fazer bem, tá? Para o bebê também. Tá. Ajuda Eu não, esgo- bastante. eu não esgotava porque eu falava assim, tem que sobrar um pouquinho para ele, né? Aí eu ficava com medo de faltar. Você vê, né? A gente tem esse medo mesmo. Mas é tão legal quando a gente entende que só vai entrar um leite novo quando sair aquele que já está ali, sabe, Lari? E Uhum. aí o cérebro, ele faz as coisas tão perfeitamente para que a gente não sofra. Então, se a mama está ficando cheia e o alvéolo, né, que é aquela capsulazinha que produz o nosso leite, se ele está cheio, o nosso cérebro diz, nossa, se eu deixar ficar enchendo mais, isso vai inflamar, vai explodir. Explodir não explode, né? Mas Uhum. vai inflamar, vai dar um processo que a Larissa vai ter dor, vai ficar vermelho, dolorido, pode evoluir para uma mastite. Então, o cérebro diz assim, eu vou liberar um hormônio que é inibidor da lactação, ou seja, ele vai lá no ovéolo e libera esse hormônio para que não aumente essa produção. Porque se não sair, não pode ficar enchendo, senão, né, balão a gente enche até um limite. Então, lembrar que se você ficar esgotando, alivia e faz com que o cérebro não libere esse inibidor da produção de lactação para não diminuir a produção de leite, tá bom? Tá bom. Então eu vou Tá? esgotar ele, aí eu ofereço, né, mais vazio, aí ele não tem esse engasgo, essa. Nossa, E dá uma aflição, tadinho, de ver ele mamando e ele meio que se engasgando. é o fluxo muito grande mesmo. É muito leite, Lari. Mas olha que Que lindo, que bom, que bom. A bom que... gente, É, porque a gente não, né? Uma angústia é realmente a gente não ter leite, né? Então sim. fica tranquila. Nesse sentido, você tem uma boa produção, sim, tá? Ai, que bom, graças a Deus. Você tem alguma dúvida, Lari? O que mais que você, de repente, fica em dúvida que você gostaria de perguntar? Pode ir perguntando aí. Sabe o que eu sinto às vezes? Eu sinto uma dor aqui assim, ó, do lado. Isso é porque Aham, eu fico cheio. tá cheio. Essa Ah, região aqui, Lari, que você mostrou, né? Essa região aqui axilar, próxima axila, né? E embaixo, que a gente chama de retromamária, próximas costelas, aqui embaixo da mama, elas costumam acumular mais leite quando a mama está muito cheia e fica extremamente dolorido. Então, aham. sentiu que está dolorido, Lari, faz massagem, tá? A E massagem sempre em movimento circular, para soltar esse leite, para fazer ele fluir bem e esgotar, tá? Então, se está ficando dolorido, realmente está ficando um pouquinho cheio demais. Daí tem que esvaziar mesmo, tá? tá. Quando eu percebo que tá dolorido, eu vou, faço a massagem e tiro com a bombinha. Aí Ó, depois eu ofereço. uhum. A bombinha, Lari, você usa bombinha manual ou elétrica? É manual, a da Vente. Da Vente? E não E sente desconforto, dor, nada, quando você esgota com ela. Perfeito. não sinto Né? não. Não, eu falo porque às vezes, quando a gente tem muita sensibilidade na mama, né? Às vezes a maquininha piora isso, tá? Então, Ah, de tá. repente, o dia que tu sentir que o mamilo está muito dolorido, muito ardido, muito sensível, esgota com a mão, tá? Naquele Tá. dia você esgota com a mão. Lembrar sempre de a maquininha é um utensílio que ela costuma fazer às vezes, com que os bancos de leite tenham muita perda de leite se a higienização dela não é legal, tá? O leite Ah, materno tá. ele é extremamente sensível. Então, se ficar resíduo de água na tua maquininha, né, você lavou ela, higienizou, e aí você foi tirar e ela está um pouquinho úmida, às vezes ela chega a estar com um vaporzinho assim,
isso pode contaminar o teu leitinho. Aí você manda lá para o banco de leite, você vai tirando e vai congelando. Você manda para eles, eles vão fazer a análise e vai dizer, nossa, Larissa, o teu leite estava alterada a acidez. Pode ser por conta da maquininha, dessa umidade. Então, lembrar que ela tem que estar bem sequinha, tá, Lari? Você lava bem ela, se você puder esterilizar e depois secar ela bem, tá bom, querida? Não deixar resíduo de água para que, né, não contamine esse leite, tá? Tá, eu tenho uma outra dúvida, acho que muitas mulheres podem te perguntar isso também. O que a gente come interfere no leite? Interfere no sabor do leite, tá? No sabor. O sabor. O leite, ele tem uma capacidade de sorção. A gente chama isso de off-flavor, tá? Nome chique, né? Mas o que isso quer dizer, Lari? Que quando você tirar o seu leite e você cheirar, você vai dizer, nossa, tem um cheirinho aqui diferente. Hoje tu tira o leite, se de repente comeu determinado alimento, ele vai ter um cheirinho. Daqui 2 dias, você comeu outros tipos de alimentos, você vai sentir, às vezes tem outro cheiro. Isso é a capacidade que o nosso leite tem de fazer a sorção. Essa sorção e essa alteração no sabor, ela é justamente para que o bebê vá recebendo os diferentes sabores que existem nos alimentos, para que quando ele começar a comer lá aos 6 meses, ele aceite melhor a introdução alimentar. Ele não acha tão estranho, sabe? E aí o teu leite ele vai mudando de sabor com o que você come. Agora, em relação à cólica, não há nada comprovado que passe para o leite que dê cólica, com exceção da proteína do leite de vaca mesmo, tá? Que a criança que for alérgica ou desenvolver uma alergia, a mãezinha, no caso, não pode comer nenhum derivado de leite, porque aí essa proteína, uma partezinha dela passa para o leite e pode piorar a cólica, por exemplo, no bebê, tá? Mas isso é só para aquela criança que a gente realmente fez o diagnóstico de alergia à proteína, tá? Porque a maioria dos bebês, a grande maioria, não tem, tá, Lari, essa alergia. Mas se porventura isso for diagnosticado no bebê, a gente segue amamentando e quem faz a dieta é a mãe, tá? A gente não trata um leite especial para o bebê. A mamãe faz uma dieta alimentar isenta de leite, né, e de derivados, enfim, e aí ela segue a amamentação normal. Uma coisa que às vezes as mães acabam tendo muita, né? E se eu comer uma feijoada, né? O feijão. Eu não sei o que já te falaram, mas os ácidos, o chocolate, né? O chocolate é muito comum das pessoas dizerem que pode dar cólica no bebê. Café, né, Lari? Não sei se falaram para você do café. Abacaxi, laranja, né, as frutas ácidas. Então, na verdade, Larissa, isso são mitos, né, que foram sendo passados a partir de geração para geração, e até hoje a gente ainda tem, né, muito esse receio, né, de que esses alimentos deem cólica. Mas, na verdade, o que é a melhor orientação? É você comer aquilo que, para você, seja prazeroso, entendeu? Não force você comer determinados alimentos que você não tem no hábito só porque você está amamentando. É importante que você tenha uma variedade de alimentos, tá? Para que o teu leite tenha uma boa qualidade em nutrientes, ok, Lari? E assim, ó, se você tiver uma anemia muito severa, o teu leite vai ter uma dosagem menor de ferro, tá? Então, o teu bebê também pode ficar com anemia, tá? Então, por isso que, por exemplo, é importante que você tenha uma alimentação bem balanceada, uma variedade de alimentos, para que o teu leite saia com uma boa qualidade, tá? Entendi. Então, por exemplo, as mães que moram no Japão, né? Isso foi feita uma pesquisa, né? Então, as mães que moram no Japão, elas comem muitos frutos do mar, né? Peixe, frutos do mar de uma forma geral, algas.
E esses alimentos são ricos nos ômegas, ômega 3, ômega 6, ômega 9. E esse óleozinho especial, que é esse ômega, ele é muito importante para o desenvolvimento cerebral do bebê. Nós, aqui no Brasil, comemos pouco esses alimentos à base de ômegas, né? Então, seria legal que a gente introduzisse um pouco mais desses alimentos ou suplementasse com os ômegas, né? Em cápsula, enfim. Mas, por exemplo, comer sardinha. Sardinha é excelente. Então, né? Mas E latinha, né? Então, lembrar... Aí, claro, tem os peixes mais caros, mas se a gente não tem condição, a gente come, por exemplo, a sardinha, que ela tem uma excelente qualidade nesses ácidos graxos essenciais, nos ômegas, para a gente ter um pouquinho mais desse nutriente no nosso leite, tá? Mas não é que não tem nada. A natureza, ela tira de onde for possível para passar para o nosso bebê, tá bom? Ah, sim. É que serve, acho que como complemento mesmo, né? Como complemento. Vai enriquecer mais, né? Exatamente, tá? Tá. Eu te perguntei porque a gente, acho que muita mãe sofre com cólica, né, tadinho, bebês, né? E me falaram que comer kefir probiótico melhora. Aí eu falei, eu não sei se melhora, se melhora. Sabe o que é kefir? Sei. Na verdade, assim, ó, o kefir vai fazer muito bem para você, tá? Ele é excelente porque realmente para o nosso intestino ele é fundamental, né? Esses probióticos e prebióticos são fundamentais. E dependendo do nosso tipo de alimentação, esses probióticos e prebióticos eles são prejudicados no nosso intestino, né? Uma pessoa que tem uma dieta alimentar muito ruim, o intestino sofre, né, Lari? Sofre. E o kefir, ele ajuda você a justamente fazer com que tenha essa flora intestinal equilibrada e você tenha uma melhor absorção de todos os nutrientes. Por isso que também vai fazer bem para o bebê, tá? Agora, o teu leite é rico em probiótico e prebiótico, tá? Então, se a gente pudesse tomar leite materno, a gente estaria ingerindo esses prebióticos pelo leite materno, né? Então, o bebê, ele ingere isso, tá? Automaticamente já tem no leite. Já tem no leite, tá? Nossa, tem muito probiótico e prebiótico no leite materno e eles fazem justamente esse papel do kefir no nosso, que é fazer essa melhora, né, da flora intestinal no intestino do bebê, porque o nosso intestino é responsável pela nossa imunidade, tá? Então, se a gente comer kefir, nós vamos ficar com a imunidade melhor. O bebê tomando leite materno aumenta a imunidade porque ele tem a flora intestinal equilibrada pelos probióticos e prebióticos e faz com que a imunidade dele seja boa, aumente, né? Então, isso é essencial, tá? Então, muito legal. Mas pode comer sim, kefir é excelente. Eu vou comer, então. Porque já que vai ajudar eu, vai ajudar ele, então vou comer. Agora sim, né? A gente sabe que as coisas vão enjoando, né? E aí você vai variando, tá? Vai variando os alimentos, vai variando as coisas, até porque assim, ó, lembrar, Larissa, que quanto mais variedade de alimentos você comer, melhor vai ser para o teu bebê depois aceitar diferentes alimentos, tá? A gente tem pesquisas já sendo feitas para você ver como é interessante que o paladar da mamãe, o que ela gosta de comer já antes da concepção e na concepção, que o que a gente gosta de comer enquanto está grávida também, já vai influenciando nos hábitos alimentares dos nossos filhos. Nossa, que legal! E isso na amamentação é importante que a gente reforce a introdução de alimentos diversos na nossa comida para que o nosso bebê também consiga aceitar melhor isso depois, tá? Dieta alimentar, tá bom? Eu como super bem, eu não tenho frescura assim para comer, não. Que ótimo! Como de tudo, então acho que meu bebê, tomara que ele não tenha também frescura. Que bom! E ele está ganhando peso, Lari? Como é que tá? Então, o meu bebê, ele nasceu um pouquinho pequenininho, né? Ele estava com uma restrição de crescimento
Então, eu tive ele com 37 semanas e 6 dias, né? Eu fiz a indução do parto normal, mas acabei não tendo muita evolução. Aí eu fiz a cesárea, então eu tive que ter ele um pouquinho mais cedo. Mas ele tá ganhando peso. É que ele é um bebê pequenininho mesmo. Eu sou pequena, o meu marido não é muito grande, minha família também é pequena, mas ele tá ganhando peso. Só que os médicos falam que ele poderia ganhar um pouquinho mais. Só que sabe o que eu percebo? Ele não mama muito. Ele começa a dormir. Aí eu vou lá, cutuco ele, tiro a roupinha, mas ele continua dormindo. Então, assim, eu tenho insistido bastante para ele mamar um pouquinho mais de tempo. Só que ele é bem preguiçoso. Então isso é muito comum nos bebês pequenos, tá, Lari? E os Uhum. bebês que nascem já com um peso maior, 3 quilos, 3,5 kg, eles têm mais força para sugar mais tempo, tá? Os Ah, tá. bebezinhos menores, queridos, eles acabam sofrendo um pouquinho, porque eles cansam muito. É como um prematuro, por exemplo. Um prematuro a gente vai ter que ir respeitando o tempo dele, e às vezes é necessário complementar o prematurinho depois das mamadas, porque ele sozinho não dá conta de mamar o suficiente, porque ele cansa muito rápido. Quando os Uhum. bebezinhos são muito pequenos, né, como é o caso do teu, não sei quanto ele pesou. Quanto ele pesou, Lari? Ele nasceu com 2,135. É um peso muito pequeno. Então, ele é um bebê que realmente vai precisar ser estimulado, tá? Se você viu realmente isso que você está fazendo, está perfeito. Ele está dormindo muito, ele vem para o peito, suga um pouquinho, dorme. Então, o ideal realmente, Lari, é que a gente faça esse estímulo, acorde, deixe ele ali em contato no teu pele a pele, no peito, quando ele dá uma descansadinha, sabe? E aí ele Uhum. volta e suga mais um pouquinho. Eu falo para a mãe que é igual a gente quando começa na academia, sabe? Ou começa a correr. A corrida é um excelente exemplo. A gente, né, nunca treinou na vida a corrida. Você começa, você corre 100 metros. Você chega na esquina, você está morta. Você dá uma parada, caminha um pouco, descansa, corre mais um pouquinho. Quem é atleta corre 20 quilômetros sem parar, né? Porque já está com um bom condicionamento físico. E os bebês pequenininhos é isso, eles estão começando a ter o condicionamento. Daqui a pouquinho você vai ver que ele vai mamar um pouco mais, aí mais um pouco, aí vai embora, tá? Ah, O tá. ganho de peso é realmente assim, ó, fica tranquilo, é isso que eu queria te dizer. Se ele estiver ganhando peso e a curvinha dele estiver ascendente, ou seja, hoje tu foi, ele ganhou 300 gramas. Daqui 15 dias você foi, ele ganhou mais 300, né? Daqui 15 dias você foi, ele ganhou 360. Enfim, Uhum. às vezes ele não vai ganhar no mês aquele padrão de 700 a 1 quilo. Ainda mais um bebê que é pequenininho igual o teu. Ele não vai ganhar, tá? Uhum. Mas é importante que ele vá ganhando peso, tá? E não pode ficar reto esse peso. Estagnado. Essa semana você foi, ele estava com 2.400, semana que vem você vai, ele está com 2.400. Opa, então ele não está conseguindo ganhar peso. Vamos ver o que que é. Esgotar o peito vai ajudar, Lari, porque assim, ó, como ele mama pouco, para que a gente libere a ocitocina, precisa que o bebê sugue um pouquinho mais, tá? E a ocitocina é o hormônio que faz fluir bem esse leite e faz liberar a gordurinha que está presa lá naquele alvéolo, lá naquele pacotinho que eu falei para você que produz o leite. Como ele é um bebê pequenininho, o estômago dele é bem pequeno, tá? Então, às vezes, quando ele começa a aproveitar a gordurinha do leite que se desprendeu do alvéolo, porque ele mamou um pouco já, a barriga já está cheia. Já tá cheio. E daí ele tomou um leite menos calórico, que a gente fala, com menos gordurinha. Então, às vezes, o ganho de peso vai ser um pouco menor. Se você conseguir, esgota bem o seu peito, coloca ele mamar, porque aí ele já aproveita um leite que vem mais gordinho depois. Porque com a massagem, com a ordenha, você já vai liberando ocitocina
e essa gordurinha já vai se desprendendo, e aí eles já pegam leite mais gordinho, tá bom? Leite mais Tá bom. calórico, tá? Tá, eu vou desvaziar bem então o peito, porque assim, às vezes, tadinho, fico até com dó de assistir, porque como que eu vou insistir se ele já tá cheio, Uhum. né? Aí eu falo, como que eu insisto o máximo que eu consigo, até uma hora que eu não consigo mais, que aí ele dorme de vez e não acorda de jeito nenhum. E Eu não, falo, pô, não tem jeito. não tem jeito mesmo, Lari, é isso mesmo, é o Sim, tempo do seu bebê, tá? tá. Porque é pelo tamanho do estômago, tem vários fatores aí. Pelo tamanho do estômago, pela energia desse bebê, pelo gasto de energia para ele mamar, tá? Tá. Por ele realmente ser pequenininho, então o volume de leite não vai ser aquele tanto. E segundo, porque tu tem muito, ele se engasga. Então, glute encheu a barriguinha dele, né? Sim. Não é que ele mama rápido, ele é obrigado a mamar rápido, coitadinho, porque desce muito leite. Então, Às o vezes, esgote bem. às vezes eu percebo que em 5 minutos ele pronto, já está esgotado. Aí eu Uhum. fico, ai meu Deus, eu tô fazendo alguma coisa de errado, ele não mama, ele não vai ganhar pena, a gente começa a ficar neura, né? Ficar doida. Aham, exatamente. Mas é por Ai, isso mesmo, tá, Lari? Então, bem legal o teu exemplo. Faça um controlezinho das fraldas, tá? Eu falo isso lá nas minhas postagens, mas assim, para a gente ter uma ideia, né? De quanto o bebê está mamando, é o quanto de fralda de xixi a gente está trocando, tá? Então, ah, quanto mais xixi você estiver trocando, mais volume ele mamou, uhum, tá? E lembrar que o volume de leite que o bebê mama, ele é o nosso indicativo, tá? De boa mamada. Então, tá com bastante xixi e mamando bem, tá? Não tá bom. necessariamente que ele mame bem, ele ganha peso. A gente tem que lembrar disso, porque às vezes se ele mama muito, aquele leitinho tem pouca caloria, ele não vai ganhar tanto peso, né? Uhum, Só que esse leite é excelente para hidratar o bebê, né? Então, ele também precisa desse leitinho, mas é importante nessa fase do seu que ele ganhe um pouquinho mais de peso para que ele tenha mais energia para mamar um pouco mais de tempo, tá bom? tá bom. Então tá bom. Eu acho Ah, que que legal. no momento você sanou todas as minhas dúvidas. Então, para o meu peito, assim, ficar. Na verdade, o meu bico, eu achei que eu nunca ia conseguir amamentar, porque o meu bico é aquele bico invertido. Aham. E todo mundo falava para mim: você não vai conseguir amamentar. Oh. E aí a gente se frustra, né? A gente fica chateada, a gente fica decepcionada. Mas eu falei: eu vou tentar, pelo menos. Aham. E estou conseguindo, graças a Deus. E tô até com bico, não sei de onde saiu esse bico. É muito legal, né, Lari? Porque, na verdade, as pessoas colocam as dificuldades que elas tiveram como se a gente também fosse viver aquilo. E aquilo acaba sendo impeditivo, né? Sim. Então, como antigamente. Quem diria que um cadeirante pudesse participar de uma Olimpíada? Porque as pessoas limitavam o cadeirante a ficar naquela cadeira e não fazer mais nada. E hoje a gente sabe que eles têm milhões de possibilidades, né? Da Hum, mesma forma, a mãe que tem um bico invertido. As pessoas, por muitos e muitos anos, limitaram a amamentação às mães que tinham um bico bom. Então, as mães que tinham um bico para fora, um bico grande, conseguiam amamentar. As outras, não. então, Maternidade, né? O pensamento que às vezes já tinha uma lata de leite em casa, uma fórmula, uma mamadeira, porque ela não ia conseguir amamentar, porque ela tinha um bico invertido. Isso não é verdade. Tá aí a uhum, prova que você falou. E o mamilo, às vezes ele está escondidinho mesmo, sabe, Lari? E conforme ele é estimulado e o bebê vai sugando, ele fica protruso, ele vem para fora, tá? sim. Então, perfeito esse teu exemplo, que legal que você colocou isso, porque você dá oportunidade para outras mulheres que, de repente, já estejam pensando nessa dificuldade, elas digam, não, é possível, né? Eu Sim, consigo super. amamentar também, mesmo sem um mamilo, porque a gente sabe, né, Lari, que o bebê precisa abocanhar a areola para tirar o leite.
né? E o bico é só, a gente fala, é só um guia que vai sentar na língua de suga, mas ele consegue mamar assim sem ter esse bicão. Tem mais um bebê aí? Tem, a minha sobrinha. Fala oi, ó. Fala, coisa mais linda! ela é linda. Beleza! Ela durante 2 anos, quase. A mãe dela conseguiu. Olha que bênção! Parabéns, meninas. Ela é meu exemplo, ela me ajudou muito. Obrigada. É mesmo? Olha que bom. Você viu o Bastante. apoio, né, Lari? Apoio Muito. Nossa. Me incentivou bastante. Tem alguém ao lado ajudando, incentivando, faz toda a diferença mesmo. Que legal. Então, eu estou aí na luta, mas foi isso mesmo que você falou. A gente se frustra, as pessoas jogam as frustrações dela em cima de nós, mas eu falei, não, eu vou tentar e estou conseguindo. Graças a Deus, meu bebê está ganhando peso e estou indo. Perfeito, Lari, perfeito. Siga nesse seu pensamento. Lembra que se você absorver muita coisa negativa, isso faz baixar a tua autoconfiança e prejudica a amamentação. Não ouve não, segue do jeitinho que você tá muito bom, tá? Essas coisinhas que vão aparecendo, você vai se ajustando, vai melhorando, tá? Então, vai tirando leite, bebê tá, né, enfim, ganhando pouco peso, esgota mais ainda, faz ele pegar mais o leite mais gordinho. Tudo isso vai se ajustando, tá? Tudo isso vai se ajustando. Isso não é motivo para introduzir fórmula, isso não é motivo para dar mamadeira, isso não é motivo para uma mãe desmamar o bebê, tá? Com certeza você está na linha correta. Isso tudo está bem assim alinhado e você com certeza vai ter muito sucesso aí, tá, querida? Já está tendo. Tá bom? Já estou tendo. É difícil, mas a gente insiste, né? E graças a Deus eu consegui a sua consultoria, vai me ajudar bastante. Vai sim, vai sim. A gente vai conversando qualquer coisa, tá bom, Lari? Tá bom, Anne, muito obrigada. Obrigada por me passar o seu conhecimento, a sua experiência. Eu vou estar colocando tudo em prática e depois eu te passo meu feedback. Tá bom, meu amor, muito obrigada, Lari, pela oportunidade de conhecer você, a sua família toda aí, coisa mais linda, tá? E olha, eu desejo para você todo o sucesso do mundo, tá? Para você e para esse anjinho, tá bom? Tá bom, obrigada. Você também, muito sucesso e que Deus te abençoe grandemente, viu? Amém, querida, obrigada.